Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, um vídeo pra gente falar sobre o Prêmio Nobel de Física. Hoje, dia 8 de outubro de 2024, foi anunciado os laureados com o Prêmio Nobel de Física desse ano, de 2024. Então a ideia desse vídeo daqui é eu apresentar, quem foram os laureados e falar um pouquinho sobre o trabalho deles, que fez com que eles fossem laureados, claro, com o Prêmio Nobel de Física desse ano. Mas antes de começar a falar sobre esse tópico, você deve ter percebido que, olha só, eu estou com uma camisa muito bonita, camisa da Lagrangiana do modelo padrão. Essa camisa, assim como diversas outras camisas com temática de física, você encontra na lojinha do canal, wifisica.com.br/loja. Lá, além de você encontrar essas camisas, você também vai encontrar canecas com temática de física, por exemplo. Olha só, aqui tem a caneca com o buraco negro, também tem caneca do gato Schrödinger, enfim, tem um punhado do modelo padrão também, tem um punhado de estampas diferentes, de forma que eu tenho certeza que se você gosta de física, vai ter alguma lá que vai te agradar. E também, claro, aproveitando esse momento do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você tem acesso a diversos benefícios, como, por exemplo, acesso a todos os cursos que eu já gravei no canal, mas ainda não coloquei publicamente, como, por exemplo, o curso de Eletro 2, o curso de Quântica 2, o curso de Álgebra Linear, tem mini curso de LaTeX, além de você também ter acesso aos conteúdos exclusivos dos cursos já postados, como resolução de questões, enfim, mais aulas ali pra gente poder discutir, e claro, além de você ganhar desconto na lojinha do canal e ajudar tremendamente a continuidade desse canal. Se hoje eu consigo publicar regularmente aqui no canal, depois desses 4 anos e meio de existência do canal iFísica, isso só é possível por conta do apoio de vocês. Por conta disso, fica aqui o meu sincero agradecimento a todos os membros do canal. Mas então vamos lá, nesse ano, em 2024, 2 físicos foram agraciados com o Prêmio Nobel. No caso, os 2 físicos foram o John Hopfield e o Geoffrey Hinton. Espero ter pronunciado corretamente os 2 nomes, e no caso, eles foram agraciados por, abre aspas, fazendo aqui uma tradução livre, por descobertas e invenções fundamentais que tornaram possível o aprendizado de máquinas com redes neurais artificiais. Ou seja, o prêmio desse ano foi dado para uma aplicação envolvendo física, e não para uma descoberta na física estritamente falando, como por exemplo a descrição de algum fenômeno que antes ninguém conseguia explicar, ou então a descoberta de um fenômeno antes não conhecido, ou alguma coisa do tipo. Mas então vamos lá, para a gente entender o contexto dos trabalhos e qual que foi a contribuição de cada físico, vamos pelo menos entender o básico do básico. De maneira geral, o uso clássico do computador para fins acadêmicos ou para a produção de novas tecnologias segue sempre uma lógica de receita. O que a gente acaba fazendo a gente tem um computador, a gente fala para o computador o que é para ele fazer, em forma de uma lista mesmo, de uma receita, digamos assim, faça isso, faça aquilo, depois faça isso, faça aquilo, manda ele fazer, ele faz o que você mandou e cospe o resultado. Esse é o uso clássico do computador, que até hoje tem a sua utilidade absurda. Toda vez que você quer resolver, por exemplo, alguma equação que você não consegue resolver na mão, é assim que o computador resolve. Existem algoritmos que você monta e tudo, e que, enfim, são amplamente utilizados por todo mundo no meio acadêmico e no meio profissional, que você pega as equações a serem resolvidas, pede para o computador resolver e ele aplica métodos numéricos para poder resolver. Mas toda essa lógica clássica do uso do computador é em termos de fala o que é para o computador fazer, e ele executa exatamente o que você pediu para fazer. E aí o processo de você começar a programar envolve você pedir para o computador fazer as coisas que você quer. Apesar desse uso clássico do computador ser extremamente útil, ele acaba só executando tarefas pré-determinadas. O computador não pensa quando ele vai fazer. Ele simplesmente, no caso, vai cumprindo uma série de ordens que você passou para ele. Ele não tem um raciocínio em torno daquilo que você passou. E é aí que entram os laureados com o Prêmio Nobel de Física desse ano. Porque se hoje é muito natural a gente pensar em inteligência artificial, em computador aprendendo e interpretando as coisas, é por conta de primeiros trabalhos nessa área de aprendizagem de máquina que foram, no caso, desenvolvidos pelo Hopfield e pelo Hinton. O trabalho dos dois envolve aprendizagem de máquinas usando o que a gente chama de redes neurais artificiais, ou seja, redes neurais que não são feitas pelos nossos neurônios. Então, levando em conta que os 2 trabalhos carregam essa mesma base, vamos só entender bem por alto a motivação para redes neurais no contexto de aprendizagem de máquina. A lógica das redes neurais, como o próprio nome sugere, é simular, para o contexto de uma máquina, o funcionamento da nossa rede neural, biológica de fato, feita pelos neurônios.
Quando a gente olha os neurônios de um ser humano, eles formam uma rede, sendo que dois neurônios podem trocar sinais entre si através das sinapses. Sempre que a gente aprende alguma coisa, algumas dessas conexões entre os neurônios são fortalecidas, enquanto outras são enfraquecidas. Então o processo de aprendizagem envolve, no caso, né, uma conexão mais intensa ou menos intensa entre os neurônios dessa rede. A forma como isso é adaptado para o contexto de máquinas, ou seja, as redes neurais artificiais, que eu vou passar a chamar só de redes neurais para poder ficar mais rápido, né, a lógica delas funciona de uma forma semelhante à da nossa rede de neurônios. No caso, ao invés dos neurônios, a gente tem nós, e as conexões entre esses nós é feitas a partir de retinhas, né? Então as redes neurais acabam tendo um aspecto de um grafo, né, que é um conjunto de nós e conexões, no caso que a gente chama de links, né? Aí no caso, né, as informações que são colocadas na rede neural, elas são colocadas nos nós, né, e esses caras, né, esses nós vão se comunicar um com o outro a partir dessas conexões. Então a ideia seria, em um processo de aprendizagem de máquina, né, a gente teria as informações, ali no caso, né, nos nós, e algumas dessas conexões sendo fortalecidas e outras, né, enfraquecidas de acordo com a informação que a gente está querendo ensinar para a máquina. Apesar de parecer uma ideia bem recente, né, a utilização de redes neurais para poder ensinar as máquinas, essa ideia na verdade não é tão recente assim. Pra vocês terem noção, na década de 60 já tinham trabalhos acadêmicos nesse contexto. A questão é que nessa época existia uma certa descrença de que fosse possível ensinar máquinas de fato, né, utilizando redes neurais, na vida real. Né, então, por conta disso, o assunto foi meio que congelado por um tempinho, né, até que chegou na década de 80, né, e nós tivemos um dos trabalhos de um dos laureados com o Prêmio Nobel desse ano, que foi o do John Hopfield. O trabalho do Hopfield consistia em utilizar as redes neurais para poder criar uma espécie de memória associativa para as máquinas. A memória associativa é aquela nossa memória de acordo com a proximidade dos tópicos. Por exemplo, você está querendo lembrar alguma palavra. Você não lembra qual é a palavra, porque você está querendo lembrar dela, mas você lembra de palavras que são parecidas. E aí você fica pensando nas palavras parecidas até você meio que chegar na palavra que você estava querendo lembrar de fato, sabe? Ou seja, você acaba lembrando de alguma coisa, né, puxando na sua memória a partir de associação com conceitos que são próximos. A premissa básica para você construir uma memória associativa é você conseguir aprender alguma coisa. Se você não aprende nada, você não consegue lembrar baseado, né, nos seus conhecimentos prévios. Então você tem que conseguir aprender alguma coisa para poder construir essa lógica de memória associativa. O que o Hopfield fez para poder gerar esse aprendizado, né, e essa memória associativa foi pensar nas redes neurais de forma análoga a uma rede de spin que a gente tem na física. E é por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, porque ele usou física para poder fazer essa construção da memória associativa em máquinas. O que ele fez foi, ele começou com uma rede em que cada um dos nós poderia ter o valor 0 ou o valor 1. Né, de forma que nessa rede a gente poderia, né, por exemplo, construir alguma imagem em preto e branco. Okay? Imagina que cada um dos nós corresponde a um pixel, 0 é branco e 1 é preto. Né, então com essa rede, né, em que cada um dos nós ou é 0 ou é 1, a gente consegue construir imagens preto e branco, por exemplo. Consequentemente, para poder ilustrar aqui a situação, uma das imagens que ele poderia construir com essa rede é essa imagem daqui, um J, né, em que os elementos do J em si, né, seriam colocados, por exemplo, com 1 nos nós e o resto seria 0. A partir disso, o que o Hopfield fez foi tratar essa rede como se fosse uma rede de spin, né, ou seja, né, 0 e 1 estando relacionados com os valores de spin, de forma que a conexão entre os nós estaria relacionada com o acoplamento entre esses spins. Né? E a ideia, no caso, de fazer, né, essa relação com os spins, é porque quando a gente pega materiais magnéticos, por exemplo, a gente tem exatamente um comportamento coletivo, né, gerado por um punhado de, enfim, momentos angulares de spin, né, no contexto da física, em que o movimento de cada um influencia no outro. Então a gente tem exatamente uma ideia de rede. Evidentemente, tratando essa rede como sendo spins, em que as conexões entre eles correspondem a um acoplamento, né, desses spins, obviamente existem muitas formas diferentes de você acoplar uma rede de spins. Né, no caso, como é que o computador aprendia aquela imagem? Né, no caso, né, nesse meu exemplo, esse J daqui. Né, o que ela aprendia era quais têm que ser as conexões a serem colocadas aqui, que vai minimizar a energia da minha rede. O computador, né, para salvar a imagem, ele resolvia esse problema. Quando ele tinha a solução, ele guardava aquilo como a imagem, a rede com as conexões. Assim, se você desse para o computador uma outra imagem diferente da primeira, mas que é parecida, como por exemplo essa aqui, né, que eu estou colocando agora, que é aquele J, basicamente com um ruído,
o computador conseguia se lembrar da imagem inicial a partir dessa, a partir, né, claro, fazendo ali no caso a análise da energia dessa rede no caso. Né? Então, usando um tratamento, né, de estatística, de fato, né, mecânica estatística, a partir de rede de spin, né, enfim, com acoplamentos, né, você consegue, né, conseguiu no caso, né, o Hopfield fez isso, né, conseguiu de alguma forma começar a ensinar alguma coisa para a máquina de forma a ela ter uma memória associativa. Né, no caso, percebam, essa é uma aplicação muito simples quando a gente compara com o que a gente tem hoje de machine learning, né, aprendizado de máquina. Mas lembre-se que o prêmio Nobel foi dado para os trabalhos fundamentais, que estão nos fundamentos. Então esses foi um dos precursores de tudo isso. No caso, esse tipo de aprendizado de máquina, ele é extremamente útil e eficiente quando você quer tratar algum sinal que tem ruído. Né? Por exemplo, quando a gente pega, né, a detecção de ondas gravitacionais, que tiveram alguns anos. Né? No caso, quando você pega o sinal de fato, aquele sinal que a gente viu, né, da detecção das ondas gravitacionais, que seria, né, relativo ali no caso à fusão de dois buracos negros que se colidiram e tudo, aquele sinal que a gente viu já é o sinal tratado. O sinal inicial é cheio de ruído. Você precisa ter formas inteligentes de tratar o ruído. E um dos precursores para os tratamentos de ruído mais, né, sofisticados que a gente tem hoje, né, no caso, esse trabalho do Hopfield. Enfim, ele é muito útil no caso quando você quer tratar ruídos ou quando você tem alguma imagem, alguma informação que está levemente fragmentada, como se tivesse algumas partes apagadas. Né, por conta, né, desse trabalho ser relacionado à memória associativa, ensinando coisas para a máquina, ela consegue, por associação, meio que reconstruir ou entender ali de fato, né, qual que é a imagem por trás daquele ruído ou a partir, né, daqueles apagados que deram. Então esse foi o trabalho do Hopfield, década de 80. O segundo laureado com o Nobel desse ano, o Hinton, aparece alguns anos depois, na década de 90. No caso, a utilização de redes neurais para aprendizado de máquinas, né, o trabalho que ele fez nessa linha foi no que diz respeito à memória interpretativa das máquinas. A memória interpretativa é aquela associada à identificação de padrões. Por exemplo, pega uma criança qualquer que nunca viu um elefante. E aí você pega 3 fotos de elefante e mostra para ela. Se você for num zoológico que tem um elefante, e você perguntar que animal é esse, ela vai falar, é um elefante. Por quê? Porque ela pegou as 3 imagens que você mostrou para ela, a partir dali, ela fez uma interpretação daquelas imagens, de forma que, quando ela viu o elefante no zoológico, foi a primeira vez que ela viu aquele elefante, ela olhou para ele e conseguiu interpretar. Esse animal é aquele animal que eu havia visto antes. Essa é a memória interpretativa. Nesse sentido, o trabalho do Hinton foi um trabalho direcionado para ensinar às máquinas esse tipo de memória interpretativa. Para fazer isso, ele utilizou técnicas que vêm da física em cima de redes neurais. Por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, pelo uso da física, né, nesse tipo de procedimento. Para ser mais específico, ele utilizou o contexto de mecânica estatística, mais especificamente equações de Boltzmann, né, equação de Boltzmann, que fala pra gente basicamente probabilidades de determinados padrões serem encontrados, dado uma energia desse padrão. Como o método utilizado consistia na utilização da equação de Boltzmann em cima de redes neurais, né, esse método, no caso, né, desenvolvido, ganhou o nome de máquina de Boltzmann. Esse tipo de método normalmente utiliza redes neurais com dois tipos de nós diferentes. Os primeiros, né, que são os nós que a gente chama de nós visíveis, e os outros que são os nós invisíveis. Sempre que você quer ensinar alguma máquina a partir de redes neurais, você tem que pegar a informação que você quer ensinar para a máquina e introduzir nas redes neurais. No caso desse método, a informação é colocada nos nós visíveis. Então os nós visíveis são aqueles que recebem a informação. Além desses nós, né, os visíveis e os invisíveis, também existem conexões entre eles, né, ligando tanto os invisíveis entre si, os visíveis entre si e os visíveis com os invisíveis. Então tem um punhado de nós ligados entre si, de forma que desses nós, alguns são aqueles que recebem informação e outros não recebem informação direto quando você está querendo ensinar alguma coisa para o computador. No caso dessa rede, cada nó pode receber mais do que somente 2 informações, que seria o 0 e 1 da rede do Hopfield. Aqui, a princípio, poderiam ter mais. Você poderia, por exemplo, atribuir 0, 1, 2, 3, 4, enfim. O que importa é que cada nó pode receber mais do que somente 0 ou 1. Existem mais informações, né, mais números, digamos assim, que você poderia colocar em cada nó, de forma que as informações a serem passadas para a máquina seriam mais complexas do que se fossem somente 0 e 1. Para o modelo físico por trás dessa rede neural, cada nó é vista como um sistema físico e cada informação que é colocada no nó corresponde a um valor diferente de energia para aquele sisteminha físico representado pelo nó. Além disso, se 2 nós estão conectados, isso significa que os sistemas físicos associados a esses nós são acoplados, ou seja, né, no caso, um comunica diretamente, interage com o outro.
Isso significa que quando você vai pegar a informação e vai colocando nó a nó, quando você pega a informação que você está querendo ensinar para a máquina e você coloca no primeiro nó, isso vai ser visto como uma quantidade de energia para aquele sistema físico que interage com os nós vizinhos, com os sistemas físicos vizinhos, na qual ele está conectado. Consequentemente, cada vez que você vai colocando a informação em um nó, ele modifica também a informação dos nós vizinhos. Então, o ato de você, né, passar a informação para essa rede, para os nós visíveis, faz com que a informação dos próprios nós visíveis e invisíveis vá mudando à medida que você vai colocando informação nó a nó. Apesar disso, vai chegar algum momento que, quando você colocar a informação em um nó, o padrão da rede vai mudar. Mas as características físicas da rede como um todo não modificam. Né? O análogo a isso, só para deixar claro o que significa, pensa num gás ideal. Okay? Um gás ideal é um gás formado por diversas particulinhas, enfim, né, e tem as regrinhas do gás ideal. Né? O gás ideal, ele tem as características microscópicas, que são dos seus constituintes, que é, por exemplo, velocidade, sei lá, massa de cada constituinte, por aí vai. Mas também tem as características do gás todo, que são as características do sistema completo, conjunto das particulinhas, que são, por exemplo, né, temperatura e pressão. Imagina que você tem um gás ideal e você vai modificar as velocidades de todo mundo, certo? Você consegue modificar as velocidades de todos os constituintes sem mudar, por exemplo, temperatura e pressão. E o que eu quero dizer? Mudar o padrão dos constituintes de um sistema composto de vários constituintes, né, não implica em você mudar as características todas. Você pode mudar as velocidades de um gás, das partículas de um gás ideal, sem modificar temperatura e pressão. Ou seja, o conjunto tem a mesma informação, apesar de você ter mudado o padrão dos constituintes. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente pega essa rede, toda essa rede neural, ela pode ser vista como um sistema físico, que tem as suas características gerais, certo? Quando você coloca uma informação em um nó, você vai estar mudando a rede. Mas vai chegar um momento que, apesar da rede mudar, você não vai mudar as características gerais daquela rede. Isso, na prática, né, acaba implicando que você chegou numa configuração de equilíbrio na prática. De forma muito simplista, para pelo menos dar para pegar um pouco da ideia, né, pegar essas configurações de equilíbrio são importantes porque seria equivalente ao seguinte. Por exemplo, pega uma imagem de um macaco. Okay? Você consegue mudar alguns parâmetros da imagem do macaco e mesmo assim continuar vendo o macaco como um macaco. Certo? Toda vez que você tem alguma foto de algum animal, de alguma coisa, você consegue, né, gerar pequenas variações naquela coisa e mesmo assim você identificar aquela coisa como tal. Qualitativamente, a lógica dessa rede é a mesma. Né? Toda vez que você muda o padrão da rede, mas você mantém as características gerais da rede como um todo, isso seria equivalente num aprendizado de máquina a você mudar um pouquinho as informações daquele sistema, né, das pequenas informações, mas a informação geral é a mesma. Ou seja, sei lá, você mudou alguns aspectos da imagem, mas continua sendo aquela imagem identificada como sendo uma imagem X ou como sendo uma imagem Y. Sempre que isso acontece, esse método da máquina de Boltzmann pega essa configuração da rede, esse padrão da rede, né, vê qual que é a energia desse padrão e, a partir da equação de Boltzmann, calcula a probabilidade associada com esse padrão, né, dado, enfim, né, os infinitos padrões que são possíveis de estar naquela rede. E aí, no caso, para esses padrões que não modificam as características gerais da rede, né, os que são mais prováveis vão aparecer mais vezes, né, à medida que a rede for, né, modificando pela introdução de informações novas na rede, enfim, a comunicação, né, dos nós entre si. Né, e aí, no caso, né, aparecendo mais vezes, o computador vai interpretando aquilo dali como sendo, no caso, né, mais provável de ser semelhante, né, ao ser um padrão semelhante àquela informação que foi passada, né, para ele aprender no caso. Levando em conta que nesse método da máquina de Boltzmann, né, acabam aparecendo novos padrões das redes neurais, né, que não foram ensinados antes, né, eles acabam aparecendo por conta da dinâmica de como vai funcionando o passar da informação para a rede, né, você acaba tendo padrões novos, baseados naquela informação que foi passada, mas são padrões novos, né, e por conta disso, né, esse tipo de modelo é chamado de modelo generativo. Né? Nesse sentido, os trabalhos do Hopfield e do Hinton foram essenciais para que a gente começasse a pavimentar essa estrada, no caso, né, rumo ao aprendizado de máquinas, né, de forma que hoje a gente só tem o que a gente tem com toda essa questão, né, de inteligência artificial, por exemplo, por conta de trabalhos precursores, como, por exemplo, o dos dois laureados com o Prêmio Nobel de 2024.
Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Achou legal o tema? Gostou desse prêmio Nobel? Estava esperando outra coisa? Enfim, deixe aqui seus comentários e use-os a seu favor. Vamos trocar uma ideia aqui, beleza? No mais, obrigado você que ficou até o momento. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.